Olá pessoal, eu sou o professor Yuri Kerisnovski e esse é o canal Matemática Elementar. Eu trago hoje para vocês o quinto vídeo da nossa playlist de aprofundamentos de geometria plana. Bom, aproveitando, vou fazer um convite para você. Você que não conhece o nosso canal ainda, que não viu os vídeos anteriores a esse, veja, tá? Temos dicas sensacionais nesses vídeos que vão levar sua geometria plana para outro patamar. Se inscreva, compartilhe, veja esses vídeos, vão ser muito úteis. Bom, o foco da nossa aula de hoje é o seguinte: a gente quer apresentar uma versão trigonométrica de um teorema muito conhecido. Já ouviram falar do teorema de Ceva, né? Com certeza. Aquele que, ao traçar três sevianas concorrentes em um único ponto em um triângulo, vai acabar formando segmentos sobre os lados e ele relaciona esses segmentos formados sobre os lados do triângulo. Beleza? O que a gente quer mostrar é que esse teorema tem uma versão trigonométrica que vai trabalhar, ao invés dos segmentos formados pelas sevianas sobre os lados, com os ângulos formados por essa seviana em relação ao vértice de partida, os 6 ângulos que vão surgir. Beleza? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer para que vocês tenham uma ideia da utilidade desse teorema é te apresentar um problema onde ele possa ser aplicado. Eu estou te dando o seguinte, um exemplo motivador. É uma questão do Canadá, de Olimpíada Canadense. Em relação à figura abaixo, né, e nessa figura abaixo a gente tem alguns ângulos a serem marcados aqui, que são esse ângulo aqui vale 40, esse ângulo aqui vale x, esse ângulo aqui vale 10, e os outros ângulos que estão em azul são 70, 20, e esse outro daqui pra gente é o 40 menos x. E nessa questão, o nosso objetivo é mostrar que o segmento AF é perpendicular ao BC. Ó. AF é perpendicular ao BC. Peço o seguinte, olha para ela e tenta imaginar como você resolveria. Se necessário, dá uma pausa no vídeo. Bom, já imaginou? Prolongamento de segmento, retas mágicas, vem muita coisa na nossa cabeça. Coisas essas que dão trabalho, beleza? E que exigem bastante experiência em geometria plana e que nem todos têm essa habilidade ainda de ver. Você tem que desenvolver isso, é importante. Porém, eu estou querendo te dar uma outra ferramenta que vai ser uma outra saída para que você possa utilizar em questões desse tipo, que trabalha com ângulos. Tranquilo? Vou dar uma paradinha na questão e vou para a minha teoria, que vai ajudar a resolvê-la. Beleza? O que é esse Ceva trigonométrico numa versão simplificada que a gente vai apresentar? Imagina que você tem o teu triângulo, que você tem as três sevianas concorrentes em um único ponto, que eu estou chamando de M traçadas, e cada seviana dessa forma dois ângulos sobre os vértices do triângulo, que eu estou denominando A1, A2, B1, B2 e C1, C2. Beleza? Eu quero chegar a uma relação que envolva esses ângulos ao invés dos segmentos formados. Para chegar nela, gente, eu vou pedir que vocês olhem o seguinte. Primeiro, o primeiro triângulozinho que eu vou trabalhar, esse triângulo que eu vou achurar aqui para vocês, ó, em lilás. Estão vendo? Que é o triângulo denominado por ABM. Lei dos senos, que todos conhecemos, diz o seguinte, ó, que um lado está para o seno do ângulo oposto, então AM está para seno de B2, assim como BM está para o seno de A1. Eu apenas peguei o AM e passei dividindo o seno de A1 multiplicando e cheguei nesse resultado. O que eu quero que vocês enxerguem para agilizar nosso processo é que eu posso, de forma análoga, nesse triângulozinho que eu estou achurando aqui em azul, que é o triângulo AMC, eu não posso também fazer a nossa lei dos senos, que ficaria AM sobre seno de C1, CM sobre seno de A2, apenas multiplicando cruzado, né? Trazendo de baixo para cá e de cima para lá, eu chegaria em AM sobre CM é igual a seno de C1 sobre seno de A2, analogamente. E por último, tá? Esse triângulo aqui de baixo, que é o triângulo BMC, que eu estou achurando em vermelho para vocês, esse daqui, eu também posso nele fazer a lei dos senos de forma análoga. Eu chegaria em CM sobre BM, seno de B1 e seno de C2. A relação, ó, CM, seno de B1, BM, seno de C2. E apenas fiz aquela mesma troca. Concordam? Isso não é novidade para ninguém. O que eu apenas vou fazer é multiplicar esses três resultados, ó, os que estão sublinhados em verde. Olha o que vai acontecer. Tu vai ficar com isso aqui, ó. BM sobre AM, vezes AM sobre CM, vezes CM sobre BM. Multipliquei o lado esquerdo dessa igualdade. Repara, AM corta M, BM com BM, CM com CM. Espera aí, isso deu quanto então? Tudo cortou? 1.
Só que se eu multiplicar tudo do outro lado, gente, o que vai aparecer? Repara aí, ó. Eu tenho seno de A1 sobre seno de B2, vezes seno de C1 sobre seno de A2, vezes seno de B1 sobre seno de C2. Dá uma olhada, não ficaria assim? E a ideia final para chegar no formato conhecido do serva trigonométrica é apenas passar os denominadores multiplicando para cá, para a esquerda. O que eu ficaria com isso? Ficaria com a relação ó, seno de A1 vezes seno de B1 vezes seno de C1 é igual a seno de A2 vezes seno de B2 vezes seno de C2, que é conhecido por nós como o teorema de serva trigonométrico, beleza? Então essa relaçãozinha daqui é a relação que era o nosso objetivo de mostrar hoje. Além de mostrá-la, a gente quer saber como que você visualmente a entende e como você a aplica. Tranquilo? Então tá aí a nossa relação. Olha para a figura, por favor, como fica fácil de ver. A1, B1 e C1. Tenta se imaginar, gente, girando aqui no sentido anti-horário. Cada ângulo está partido em dois, né? Particionado. Você vai pegar um, pula outro. Aí pegou de novo. Pula outro, pega o outro. Não é exatamente o que a gente faz quando trabalha no teorema de serva. A gente não escolhe um segmento, pula, pega o próximo. Pula e pega o próximo e multiplica. Só que agora eu estou fazendo isso com os ângulos. Por isso que a gente chama isso de serva trigonométrica. Ó. Seno de A1, pulei. Seno de B1, pulei. Seno de C1. De um lado fica isso. Do outro, os três que sobraram. Ok? Então esse é o nosso teorema de serva trigonométrico. Eu vou fazer apenas uma pequena observação que vai ajudar a galera de fundamental, que não tem uma trigonometria muito elaborada ainda. Vou botar aqui como observação de coisas que são úteis, tá? O que são úteis além do serva trigonométrico nessas questões pra gente? É relembrar, tá? Que o seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x. Qualquer aluno de ensino médio já sabe isso, do fundamental às vezes não, por isso que eu estou colocando aqui para você poder usar também. E que também o seno de 2x é a mesma coisa que 2 seno x cosseno x. Se você aliar o serva trigonométrico a essas duas relações, muitas questões de cara difícil inicial vão começar a sair. Vamos ver. Voltando para a nossa questão anterior, já deixei marcadinho aqui, ó, em vermelho, ângulos alternados, e em azul, ângulos alternados. Como que ficaria, então, o nosso serva trigonométrico aqui para essa questão? Vê se vocês concordam. Ângulos em azul ficaria seno de 40, né? Ângulos em vermelho, perdão. Seno de x e seno de 10. São os ângulos que estão marcados em vermelho. Agora os ângulos em azul. Seno de 20, que multiplica seno de 40 menos x e que multiplica o seno de 70. Não ficaria assim? Mas peraí, eu vou começar a usar aquilo que eu aprendi. Já usei o serva trigonométrico, agora eu peço que vocês olhem para o seguinte. Nessa relação que eu coloquei aí, o que é seno de 70? Eu não sei que o seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar? Então, o seno de 70, gente, eu poderia muito bem entendê-lo como cosseno de 20. É a mesmíssima coisa. Só que aí aparece desse lado, ó, seno 20 e cosseno 20. Um seno A, cosseno A. Aqui, ó, seno A, cosseno A. Poxa, se tivesse um 2 na frente, viraria seno de 2x. Não há problema, você vai colocar esse 2 na frente. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar essa igualdade e vou multiplicá-la por 2 em ambos os lados. Ó, 2 seno de 40, seno de x, seno de 10. E do outro lado vai ficar assim, ó, 2 seno 20, cosseno 20. Eu apenas juntei aqui na frente o seno 20 e cosseno 20. Seno de 40 menos x. Não cometo nenhum erro fazendo isso, concordam? Multipliquei por 2 de dois lados. Só que ao fazer isso, olha o que eu reparo que acontece. Esse carinha que surge aqui, ó, o 2 seno x cosseno x, ele não é seno de 2x? Ou seja, o que isso aqui é na verdade? Seno de 40. Pera aí, se isso é seno de 40, ó, corta, corta. Beleza? Então isso aqui de cima, gente, esse cara todo daqui, ó, cortou com outro. O que sobrou pra gente, não foi? 2 seno x seno 10 igual a seno de 40 menos x? Eu vou fazer o seguinte, ó, seno x vezes seno 10, eu vou manter à esquerda, tá? Esse 2 eu vou passar para o outro lado como meio, vai ficar meio de seno de 40 menos x. Também nada difícil de compreender. E apenas para a tacada final da nossa questão, para a resolução dela, eu vou pegar esse meio e vou voltar ele para seno.
O seno de que ângulo do primeiro quadrante dá meio? Né? O 30. Eu vou reescrever isso aqui com o 30 no lugar do meio. Seno de x vezes seno de 10 é a mesma coisa que seno de 30 vezes o seno de 40 menos x. Concordam que eu chego nessa igualdade? E chegando nela, em várias outras questões desse tipo, esse é o bizu que eu estou querendo passar para vocês, por inspeção a gente consegue descobrir raízes. Pensa no seguinte, gente, se de um lado de uma igualdade e do outro eu tiver os mesmos números, não vai dar o mesmo produto? Bom, eu sei que claramente seno 10 e seno 30 não são a mesma coisa. Mas se o seno de x e o seno de 30 fossem a mesma coisa, e o seno de 10 e o seno de 40 menos x também, não daria o mesmo resultado? E observa, gente, nessa questão que eu estou passando aí para vocês, se você pegasse o ângulo x e substituísse ele por 30, que é de fácil visualização, olha o que apareceria aqui. Ó. Seno 30, seno 10. E aqui, seno 30, 40 menos 30, 10. Opa, deu uma identidade. Quer dizer que nessa igualdade, uma possibilidade para a solução dela é o 30. Achei que eu queria, sem muito esforço, sem ter que ficar adivinhando reta mágica. Beleza? Agora que eu sei que o x é igual a 30, compreenderam? Eu vou voltar aqui em cima no triângulo ABG. O ângulo que eu quero achar, na verdade, é esse, que é o ângulo entre AF e BC. Né? O AF prolongado bate aqui. Então, o que eu quero descobrir é esse ângulo alfa aqui. E repara que no triângulo ABG, alfa mais 60, quem é 60? Esse ângulo todo, mais o x, que é 30, resulta em 180. Mas peraí, passo esse 90 para o outro lado, 180 menos 90, 90. Acabei de provar o que a questão queria, que era mostrar que AF é perpendicular a BC. Prolonguei o AF até o encontro com BC e descobri o alfa. Questão resolvida, sem nenhum tipo de, vamos falar assim, de reta mágica, de aquelas adivinhações lá de geometria que a gente tem que pensar às vezes de onde vem a reta, quem eu prolongo, apenas por uma técnica nova, chamada ceva trigonométrico. Beleza? Espero que tenham gostado desse teorema, que aprendam a utilizá-lo, que revejam esse vídeo quantas vezes for necessária para que absorvam ele de verdade. Valeu, gente. Muito obrigado. Voltem sempre ao nosso canal.